Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão. Estou trazendo um corte onde Lili Nascimento da ESPN traz essas últimas informações do Corinthians. Yuri Alberto já está treinando, muito provavelmente estará no jogo contra o Atlético Paranaense, Mateuzinho e mais informações aí do Coringão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Lá no sul do país, falando que é a torcida mais fiel do Brasil. Você conta ou eu conto, hein, Lili? Bom, Bruno, beijo pra você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Eu sei que aqui, né, eu cubro diretamente o Corinthians e a fiel torcida que em todos os jogos tá representando lá na Neoquímica Arena, e seja lá onde for, né, cobrir o jogo de ida também lá em Curitiba, muitos torcedores do Corinthians espalhados também. Então, vamos ver, é uma disputa boa aí entre as torcidas. Eu estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava porque o elenco está treinando neste exato momento. De olho aí, né, no primeiro duelo depois da data FIFA, que será pela Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. A gente lembra que o Corinthians vem com vantagem para essa partida, ganhou por 1-0, então joga pelo empate diante da sua torcida no dia 10. Novidades aí no treino do Corinthians. O Corinthians informou que Yuri Alberto já está treinando em campo, à disposição do técnico Dorival Júnior. Até então, ele estava num processo de transição física, mas agora treinando normalmente com os outros atletas. Iniciou esse treinamento já ontem mesmo, então estará à disposição para esse jogo da volta. Era um desfalque que o técnico Dorival Júnior vinha enfrentando. Mesma coisa do Mateuzinho. O Mateuzinho não jogou o derby, sentiu uma sobrecarga muscular, precisou ser poupado, mas já está jogando com os outros atletas também. A preocupação ainda é em relação ao Ranieri, né? Uma lesão no posterior da coxa direita, então ele vem fazendo um tratamento no departamento médico e espera aí para ver se ele terá condições ou não de jogar no dia 10 ou retornar contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tem outros atletas também, tá? Que a diretoria, juntamente com o Fabinho Soldado, eles vêm fazendo um estudo, um mapeamento para saber como ter os 5 jogadores que estão com as suas seleções, isso já no dia 10, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. A gente lembra que a situação mais fácil, entre aspas, é a do Memphis, porque o Memphis entra em campo com a seleção holandesa, né, contra a seleção da Lituânia no domingo, no dia 7. Então o jogo do Corinthians é só no dia 10. Ele volta a tempo hábil para jogar, até passar por avaliação aqui no departamento médico para saber as condições físicas dele. E aí o Corinthians está fazendo aí um mapeamento para tentar trazer o Hugo o quanto antes. O Hugo joga na terça-feira com a seleção brasileira, ao que tudo indica ele deve ficar no banco de reservas, então não teria esse desgaste físico, né? Se for tudo como o Corinthians vem imaginando. Só que logo depois do jogo, todo mundo volta para o Brasil. Só que o voo vai para o Rio de Janeiro, então o Corinthians está tentando um fretado para trazê-lo direto para São Paulo. Ele chegaria na madrugada aí do dia 10, conseguiria descansar um pouco, passar por uma avaliação aqui também no departamento médico e estar à disposição à noite para entrar em campo na Neoquímica Arena. Então eles vêm fazendo esse estudo aí para tentar que esses jogadores estejam hábeis aí para entrarem em campo, né? Os outros jogadores, Félix Torres, o Martínez e também o Romero, eles jogam na terça-feira também por suas seleções, então pode ser que alguns não tenham condições de entrar em campo, mas a prioridade aí para o técnico Dorival Júnior é ter o Hugo Souza na quarta-feira nesse jogo da volta importantíssimo, né? A gente sabe que é jogo de mata-mata, pode ir para os pênaltis e a gente sabe muito bem que o Hugo Souza representa aí, defendendo nas penalidades máximas. Volto com vocês no estúdio. Ele é muito decisivo mesmo. Obrigado, viu, Lili? Boa sequência aí de trabalho para você. Chance. O Yuri Alberto está de volta aos treinos, Vessa. Essa é a boa notícia? É, o Wolverine, né? O Wolverine da Fiel, que se regenera. A torcida chama de... É incrível. Wolverine da Fiel. O cara, era o cara que não se machucava. Agora o cara já teve de tudo na temporada. Então, mas dor ele, de dente, mas nariz, ele recupera rápido, né? Isso que chama a atenção. Então a hernia inguinal dele, a cirurgia, ele vai voltar em 25 dias, cara. O papo era de 2 a 3 meses. Cara, dá uma injeção dessa no Oscar lá do São Paulo, que ele tá falando, alguma coisa. E os casos, por que a gente tem esse parâmetro? Os casos, assim, da hérnia agora do Gustavo Henrique foi em 60 e poucos dias e o do Hugo 50 e poucos dias, assim, 40 dias, enfim, foram muito mais do que o Yuri. Então, ontem o Corinthians anuncia que
enfim, está encerrada a transição, está treinando com todo mundo e vai jogar, claro, normalmente no dia 10, mas é uma notícia importante porque num primeiro momento, como era uma cirurgia invasiva, enfim, é uma cirurgia, você se imaginava 2 meses, 1 mês e meio, 2 pelo menos fora, e ele vai voltar antes ainda de completar 1 mês. Ele vai jogar na volta já. E vai jogar no dia 10. O Mateuzinho também está recuperado da lesão muscular, vai jogar também. O Bidu também volta de suspensão, também vai ser reforço do Corinthians. O Martínez está lá com a proteção na mão, fez a cirurgia, mas está treinando com a seleção venezuelana, está suspenso hoje contra a Argentina, mas deve jogar contra a Colômbia, aí veio o negócio do avião. O Memphis joga hoje à tarde também pela Holanda contra a Polônia, podendo ser o artilheiro da seleção holandesa. Falta um golzinho para ele fazer hoje para se isolar como artilheiro. Quem vai ficar fora é o Carrilho, esse sim vai demandar mais tempo, cirurgia, ligamento de tornozelo. Mas a boa notícia para o corintiano é essa, o Yuri se recuperando com menos de 1 mês vai voltar aos gramados, o que era bem inesperado. Assim. E tem uma contusão estranha, um problema médico estranho do Charles, né? O cara tem um nível de ferro baixíssimo e tá vendo o que vai acontecer, é isso? A postagem da esposa dele chama muito mais atenção, talvez, do que a própria situação, né? Ela posta lá a mão dele com aquela tarjinha de hospital, tô aqui com meu marido, tá com ferro baixo e tal. E depois a gente foi entender melhor a história. Há 1 ano ele está com essa situação, o Corinthians já tinha detectado, está fazendo, você coloca ferro no corpo, né? Uma reposição. Mas jogador de futebol não pode ser intravenoso, porque aí cai no doping. Então você tem que ser um negócio pela injeção de suplementação alimentar, um monte de coisa. Isso demanda mais tempo. Há 2 meses estão tentando entender por que tudo isso que o clube está fazendo, mesmo assim, esse ferro no corpo dele não é reposto. Ele toma e o negócio está baixo. Toma e está baixo. Está treinando, está normal, mas a esposa dele, durante a data FIFA, os 2 dias de folga, assustou todo mundo, indo levá-lo lá no hospital para fazer exame e tudo mais. Mas o clube já disse que já sabia dessa história, que está acompanhando. Isso acontece com qualquer pessoa. Muita gente tem a ferritina, né, baixa, o ferro baixo. E aí você vai tentando tomar esse tipo de coisa. Mas no dele não pode ser na veia por ser jogador de futebol. E cairia no doping. Muito bem, notícias do Corinthians. Mas então, quer dizer, para esse jogo da volta vai estar bem mais reforçado. Ganhou já fora, vai jogar em casa com o time já reforçado. O Ranieri não volta. O Ranieri é o único que agora virou dúvida por conta da lesãozinha muscular lá. O clube não falou se é grau 1, grau 2 ou grau 3. Eu não acho que é grave, senão acho que o Corinthians teria informado. Deve ser uma lesão leve. E aí, como 10 dias até o outro jogo, tem chance dele jogar. Aí o Carrilho seria a única ausência mesmo. Dos 11 considerados titulares, o Carrilho seria o único fora para esse jogo da volta dia 10. Dia 10, que é um jogo problemático por causa da data FIFA, né, Arnaldo? Porque você não sabe como é que os caras vão se sair nos jogos, né? No dia 9 à noite. Se o Martínez jogar, se o Hugo jogar, se o Memphis jogar, né? Então, assim, o Dorival, em tese, vai ter quase todo o elenco à disposição, mas não vai treinar esse elenco, vai juntar os caras ali para um jogo que vale o ano, né? Porque aí depois a semifinal é só em dezembro, aí é outro papo. Aí dá para, acho que, fazer uma programação para ter o time titular na ponta dos cascos em dezembro. E detalhe, por exemplo, o Martínez joga no dia 9 à noite. A Venezuela deixando a vida para ir para a Copa. Joga os 90 com a Colômbia. Isso lá na Venezuela. Como que você põe o Martínez em Itaquera no dia 10, 23 horas depois? O que você faz? É duro, né? Então, tem essa também, vai ter que esperar essa segunda rodada aí das eliminatórias. Bom, tem esse jogo do Corinthians importante que vai ser em casa e o Dorival tem a fama de ser muito bom em casa e nem tanto fora. Vamos ver os números dele em casa e fora pelo Corinthians. Temos essa tela, ó. Em casa, 11 vitórias. Fora de casa, 13. Vai vendo. Não, 11 jogos. Né? 11 jogos, 13, desculpa. Isso. 4, mas mesmo assim, 4 vitórias em casa, 5 empates, 2 derrotas e fora. 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas é quase parecido. Aliás, o aproveitamento fora é melhor. O 53,8 fora é bastante aceitável quando você joga de visitante. Então, esqueçam que o Palmeiras faz, que aquilo é um negócio muito fora da curva, quase 90%. Aquilo não existe, tá? No futebol normal, isso não existe.
Só que o 51,5 tá baixo, obviamente, em casa. No mínimo você tem que ter de 70, 75 em casa. Então o problema claramente não é fora, o problema está sendo nos jogos em casa. O próximo jogo em casa pelo Brasileiro, além desse do Atlético Paranaense, é nada mais e nada menos do que um malvadão. Então Corinthians e Flamengo se enfrentam no final do mês. Esse é o próximo jogo do Corinthians em casa. Precisa melhorar em casa. Mas também, compensação, se melhorar em casa aí com esses números fora, vai ganhar todo mundo, Massa. Melhorando em casa, que sempre foi uma marca do Corinthians, né? Sim. Mesmo nesse período o Vesta não gosta. Coitadinho, sempre foi uma marca, né? Em casa não tinha essa de coitadinho. Vamos jogar aqui, vamos ganhar. Se melhorar, o time vai ficar numa boa posição no Campeonato Brasileiro. Boa posição, eu digo, em termos de rebaixamento. Não vai olhar para rebaixamento, né? E vai, tem quem sabe aí olhar. Mas vai, é meio óbvio, né? Tudo na Copa e ponto final. É o que resta, é o que sobrou. E tem time para isso chegando na Copa, né? Tem time? Tem, né? Tem. O time titular encara. O time titular eliminou o Palmeiras. É que no Brasil o Corinthians ficou um tempão sem ganhar. Ganhou o jogo do Vasco, e que valeu 6 pontos, né? E aí fica numa posição meio intermediária. Primeiro, confirmar a classificação contra o Atlético e fazer uma programação para a semifinal bem feita, lidando com o brasileiro. Eu acho que quando um time atleta, isso é uma questão para o Dorival. Então qual é o meu objetivo? Tocar, né, que é quando um time está dedicado às Copas com jogos todos os meses. Não tem todos os meses, né? Em outubro, novembro, não tem jogo de Copa, só tem em dezembro. Então são 2 meses para se dedicar ao brasileiro, para ajustar com esse elenco, talvez encontrar alguma alternativa, alguma situação nova. O Vitinho, de repente, ganhar mais espaço, ter algumas oportunidades, pensar em algumas variações, para que, chegando em dezembro, o time esteja num estágio ainda melhor daquele que atingiu com esse time titular, né? Talvez o Corinthians, para ser campeão, precise ter ainda algo a mais do que o time base suficiente, que foi suficiente para eliminar o Palmeiras, por exemplo. Um homem sem graça. Eu preciso parar com essas coisas que eu deixo o povo meio sem graça. Ô Samir, queria saber sobre Memphis, né? Corinthians aí não tá com a grana toda que você está, meu querido, e tá precisando de dinheiro para pagar o Memphis. Tá preparando, já tô vendo na tarde ali, o pagamento da dívida com o Memphis. Vai conseguir fazer isso? Como é que tá esse processo? Boa tarde, meu amigo. Sempre ótimo tê-lo aqui. Boa tarde, Luísa, PVC, Danilo, né, os amigos e amigas do All Sport que nos acompanham de primeira. Sai quem, como diz o PVC, né, sai quem anda de Mercedes, né, que é o caso do Danilo Lavieri, e entra quem anda de Fusca, né, então essa é a troca aí no de primeira agora. Ô Luiz, em relação ao Memphis, o Corinthians fez, né, costurou um acordo com o Memphis Depay para pagar essa dívida, né, são 11 milhões aí de reais, até porque também tem dívida, né, de luvas, que vence agora no próximo dia 15, o salário dele, né, de 6 milhões de reais por mês. Enfim, o Corinthians tem muita coisa em relação ao Memphis. O Corinthians já costurou, né, uma negociação com o Memphis, que foi a premiação do Campeonato Paulista de 5 milhões, tá? Mas o Corinthians precisava também parcelar essa de 11. Então o Corinthians vai parcelando tudo que pode com o Memphis, porque realmente o Memphis já ganha muito por mês, ainda ele consegue, né, atingir as metas. O Memphis não tem culpa nenhuma disso, né? Colocaram no contrato, ele está fazendo a parte dele, mas o staff do Memphis já aceitou, né, o parcelamento, então o Corinthians pelo menos vai, né, resolvendo algumas questões. O Corinthians não quer deixar atrasar nada em relação a direitos de imagem, luvas, CLT. O Corinthians quer manter o pagamento em dia. Aliás, né, eu até não citei isso aqui ainda no de primeira, mas eu conversei com uma pessoa, né, um dirigente importante no Corinthians, que me disse que o Corinthians não pagou o transfer ban. Se quisesse, poderia ter quitado com os 40 milhões, mas se fizesse isso, ia atrasar a folha salarial. Então o Corinthians preferiu não atrasar a folha salarial, honrar com os compromissos, né, com o Memphis, por exemplo, do que dar os 40 milhões lá para o Santos Laguna e derrubar
o transfer ban. Então o Corinthians, né, ainda tem o transfer ban para derrubar. Ofereceu até os 70%, como eu já falei aqui, os 28 milhões, mas não quis pagar o 40 exatamente para honrar esses compromissos, e um deles é esse aí com o Memphis, Luísa. Ô, Samir, mas agora eu quero notícia boa, hein? Porque eu tenho certeza que você vai chegar com notícia boa pro Coringão. Vamos falar de campo? Porque eu andei vendo por aí, né? O torcedor esperando muito, os jogadores voltarem, Yuri Alberto, Carrídio também, nessa expectativa danada, para que esses atletas retornem. Afinal, o Dorival Júnior está precisando muito dessas peças. Os dois passaram por cirurgia, cada um de um jeito, né? O Carrídio no tornozelo, o Yuri Alberto já foi um outro caso de hérnia inguinal. Os dois já estão, o Yuri já voltou a treinar e o Carrídio pode voltar em breve. Como é que está a expectativa para o retorno desses dois atletas? Traz uma boa notícia, por favor, Samir. Foi que, Luísa, fui cavando, sabe? Pra, né, tem que ser assim. Mas achei. No caso do Yuri Alberto, a gente já havia informado, né? Já começou a transição, e a expectativa, pelo menos é o que o Dorival Júnior espera, é que ele esteja em campo no próximo dia 10, quando o Corinthians faz o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. O Corinthians ganhou o primeiro jogo lá em Curitiba por 1-0, o gol do Guinegão. A expectativa em relação ao Yuri é essa, né? Porque falaram que ia ser em novembro. A assessoria dele soltou uma nota dizendo que na próxima quarta-feira, a expectativa do Dorival, se não voltar na quarta, aí volta no final de semana, entendeu, ô Luiz? Então não vai demorar muito o Yuri Alberto, mas a expectativa é para quarta-feira. A notícia, acho que a melhor notícia ainda é do Carrídio. Por quê? Porque quando sai a notícia da cirurgia do Carrídio, todo mundo já noticia que ele voltaria só em 2026. A recuperação está muito boa, estava por aí dentro do Corinthians, né? O departamento do Corinthians tem feito um trabalho bom, né? Porque muita gente se lesionando e eles não têm culpa, né? O José Martínez vai treinar, de repente acaba sofrendo uma fratura no dedo, né? Porque vai segurar um outro jogador no treinamento correndo, e acontece isso. E o DM do Corinthians, né, aguarda o retorno do Carrídio, né? Ou pelo menos aí, né, já faz um prognóstico em relação ao retorno do Carrídio para novembro, final de novembro. E o Corinthians foi beneficiado com as mudanças das datas, né, do calendário da CBF no futebol brasileiro. Porque as semifinais da Copa do Brasil agora vão ocorrer em dezembro, as duas semifinais além da final. Então isso favoreceu demais o Corinthians na questão desses jogadores lesionados. Então dá pra gente, né, dizer que se o Corinthians passar do Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, vai enfrentar Cruzeiro ou Atlético Mineiro com o Carrídio em campo. Essa é a notícia boa para o torcedor corintiano, Luísa. Vou trazer aqui mais algumas informações aqui do GE.com sobre Yuri Alberto, né? Abre aspas, 3 semanas após a cirurgia, Yuri Alberto volta a treinar no Corinthians. Elenco retornou às atividades no CT Joaquim Grava depois de 2 dias de folga. O centroavante Yuri Alberto voltou a treinar normalmente depois de 21 dias após a cirurgia inguinal. A previsão inicial era de que o retorno poderia demorar de 2 a 3 meses. Concluiu a transição física iniciada na última sexta-feira e passou a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior para a partida de volta das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no próximo dia 10, na próxima quarta-feira. No treino desta quarta-feira, o elenco corintiano fez uma ativação física na academia e depois seguiu para o campo para o aquecimento. Os jogadores tiveram trabalhos de posse de bola, transição e pressão pós-perda, além de enfrentamento em campo reduzido. O treino não teve a presença dos jogadores convocados pelas suas seleções, Hugo Souza, José Martínez, Ângelo Romero, Félix Torres e Memphis Depay. Lembrando, o duelo de volta, o próximo jogo do Corinthians é na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Enfim, essas são algumas informações aí do Corinthians, que está nessa preparação para esse jogo da próxima semana, jogo decisivo para avançar para as semifinais. E como as semifinais só acontecerão após o Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter o tempo necessário para se preparar o restante do ano, para chegar firme e forte e tentar ir em busca desse título da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo.